Olá, boa noite, que alegria estar com você aqui mais um dia nessa jornada da transformação. Quem está feliz por estar aqui? Eu estou muito feliz e eu quero primeiro agradecer a cada mensagem que vocês me mandaram, quanto carinho, e eu vejo assim o quão Deus é maravilhoso, pois somente Ele pode fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos, sonhamos ou imaginamos, e é isso que tem acontecido. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui na jornada, porque o meu propósito é ativar o seu potencial de realização. Mas eu quero também antes, me apresentar para quem chegou aqui hoje. E antes de tudo também, gente, vamos fazer uma coisa? Para tudo que você está fazendo. Nós não somos Mulher Maravilha, nós não fazemos muita coisa ao mesmo tempo. Porque isso acontece com você. As minhas alunas do programa Mulher Referência estão cansadas de saber que elas não são multiuso, multiformes, não. Porque foi colocado na nossa cabeça, na nossa cultura, que a mulher nasceu para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porém, quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você nunca consegue ser inteira em nada. E por isso a sensação no final do dia de muito cansaço e muitas vezes a sensação que não fez nada. Então, pega papel e caneta, fecha a porta onde você estiver. Inclusive, olha se não tem ninguém usando Netflix para não interferir também na conexão que pode cair. Às vezes é muita gente na casa, né? Mas vamos lá, porque eu creio que o Senhor vai derramar uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas nesse dia de hoje. Deixa eu me apresentar, porque teve gente que chegou aqui hoje, né? Tem gente que não assistiu a jornada ontem, mas ela já começa hoje. Eu vou me apresentar, a gente vai fazer um overview do que aconteceu ontem, para a gente já começar na aula de hoje. Eu sou a Aline Coelho, do Amor em Casa, e tenho como propósito de vida ativar o seu potencial de realização para que você possa criar, para que você possa viver a vida que você sempre mereceu. O programa Mulher Referência é um presente que Deus me deu. Em primeiro lugar, ele transformou a minha vida, transformou a minha casa, e agora, depois de tantos anos, eu tenho transformado também famílias pelo mundo inteiro. Então, o meu propósito é justamente trabalhar o seu potencial de realização para que você viva a plenitude, a sua identidade, para que você comece a se amar, porque quando nós nos amamos, nós estamos prontos para transbordar esse amor em todos que estão à nossa volta. E isso é o que faz uma vida ser realmente cumprida com um propósito. Aquilo que Deus tem para mim e para você. E é uma vida muito mais leve, uma vida muito mais feliz, uma vida plena. Uma vida cheia de plenitude, abundância e prosperidade, onde nós podemos desfrutar de cada instante do nosso dia. E é por isso que você está aqui. E muitas vezes você não sente legitimidade nem para desfrutar. Quantas vezes, às vezes, você senta até no sofá e se sente mal porque está descansando? Não pense que você é a única, porque eu já tive alunas assim. Elas tinham uma sensação de não merecimento tão grande que quando ela parava para descansar, ela não se dá o direito, de repente, ao longo do dia, sentar para descansar. Agora eu também tenho outras que ficam o dia inteiro só descansando porque não se sentem legítimas para fazer nada. E tem aquelas que querem fazer tudo, mas para quê? Esperando uma retribuição em troca. E essa retribuição muitas vezes não acontece. E aí acontecem as frustrações, os desgastes dentro do matrimônio, a falta de conexão com os filhos. E ontem nós falamos, a primeira aula da jornada foi o segredo, Aquilo que nós fazemos de errado e achamos que está fazendo certo. E o grande pilar de tudo isso é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, eu tiro o foco do outro, jogo para mim. A responsabilidade é minha. E eu tenho que assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas. A vida que você tem hoje são as suas escolhas. Ela é fruto das suas escolhas. Boa ou ruim, infelizmente
fruto das suas escolhas, mas nós nascemos para viver uma plenitude. E eu quero viver a plenitude em todas as áreas da minha vida, porque se não for todas, não está de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Uau! Então, antes de nós deixa eu terminar para depois a gente fazer a oração. Depois nós falamos também de pais permissivos e pais autoritários e o reflexo que isso tem na vida do seu filho até na fase adulta. E se hoje você é um pai permissivo ou um pai autoritário, lembre-se, seus netos vão colher os frutos daquilo que você está plantando hoje. E falamos também sobre a energia, sobre as pessoas que estão ao seu redor. Elas têm a capacidade de te influenciar. Então, evite andar com pessoas que gostam muito de reclamar, pessoas que tá quente, reclama, tá frio, reclama, tudo reclama, tá em casa, reclama, tá na rua, reclama. E aí eu faço muita analogia com o pessoal que ficou lá no deserto durante 40 anos, aquele povo que saiu do Egito, aquele povo que Deus mandou tantas pragas e deu para eles uma oportunidade de uma vida totalmente diferente, mas eles preferiram murmurar e por isso ficaram 40 anos ali no deserto. Então, olha, e uma frase que eu falei ontem e que se você não estava na aula, já anota aí. Quem é bom em desculpe, bom em murmuração e reclamação, não é bom em mais nada. Então, que vida que você quer levar? Lembrando que você é totalmente responsável pelas suas escolhas. E hoje nós vamos entrar nas 12 áreas da nossa vida, onde eu já mostrei na aula anterior quais são as 12 áreas e agora nós vamos entrar na subdivisão de cada uma, para que a gente possa fazer uma análise bem detalhada de parte por parte, onde você vai ver o seu diagnóstico atual. Como você está hoje? Mas antes de nós começarmos a fazer essa análise, vamos à nossa oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada mais uma vez por estar aqui na Tua presença, Jesus. Que a Tua graça, o Teu poder e a Tua glória seja manifesto. Espírito Santo de Deus, ministre ao coração de cada pessoa que está aqui, Pai. Para que não seja eu, mas eu seja apenas um instrumento, Pai. Para que elas possam entender que elas têm capacidade de ter uma vida totalmente diferente, meu Deus. Oh, Pai, que elas possam enxergar que tudo já está preparado para elas, meu Deus. Pai, que elas podem sim, Pai. Que elas não precisam ter uma vida totalmente escassa ou uma vida medíocre, porque não é isso que o Senhor projetou para nós. Então traz clareza, traz revelação, meu Deus. É isso que eu te peço, Pai. Que cada mulher que o Senhor trouxe para cá, porque eu acredito que todas elas são fruto de oração. Pai, todas elas, Pai, estão aqui por um chamado do Senhor, mas que elas possam entender, para que a vida delas nunca mais sejam realmente as mesmas. Por isso eu oro e agradeço em nome de Jesus, certa que o meu Pai vai fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos, sonhamos ou imaginamos. Amém? E lembrando, não esquece de fazer a tarefa da aula de ontem, porque amanhã eu vou ter uma surpresa para quem fez as 3 tarefas. E por que eu falo tanto da tarefa? Porque se você não começar a praticar aquilo que nós estamos falando, daqui uma semana você já não lembra mais nada disso. Mas quando você começa a colocar em prática, começa a analisar por que nós estamos fazendo, o ponto base de toda mulher referência, ela começa por aqui. Aqui começa uma vida de uma mulher referência, com esse exercício que eu tô dando para vocês. E eu já falei, isso aqui são técnicas, são ferramentas que nós aplicamos em grandes empresas, em grandes corporações e grandes lideranças. E você tá tendo a oportunidade de estar aqui de maneira totalmente gratuita. Então aproveita, porque muitos talvez queriam ter essa oportunidade que você está tendo. Porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E nós estamos aqui para mexer com as suas estruturas. Então, se não faz tarefa, não mexe com as estruturas. Inclusive, se você está só escutando, sinto lhe dizer, você está perdendo esse seu tempo. E tempo é vida, é o bem mais precioso que nós temos. Então, vamos lá?
Já coloca aqui na tela para que você possa acompanhar as 12 áreas da sua vida. Mas antes de eu compartilhar a tela, eu quero te fazer algumas perguntas. Como está a sua vida hoje? Como estão os seus sonhos, os seus objetivos? Você tem sido próspera ou limitada? Realizada ou frustrada? Eu quero agora que você faça uma análise. Como que tem sido a sua vida? A nossa vida, ela é feita de uma trajetória, onde ela tem início, meio e fim. E como que você está? Quantas vezes eu quis viver o fim sem passar pelo meio, somente baseado na minha história do início? E isso me trazia o quê? Frustrações. E aí eu não vivi o dia de hoje. Talvez você seja assim, ansiosa, preocupada com o futuro. Ai, eu tô muito preocupada, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Ai, eu não sei se eu vou ter trabalho, não sei se eu vou ter condição financeira. Ah, meus filhos, eu não sei o que vai ser da vida deles. Gente, quantas alunas eu já tive, quando a gente fala de medo, o principal medo de muitas delas é perder os filhos. E não entende qual que é o princípio da mordomia. E quando nós entendemos que tudo é do Senhor e a gente está administrando tudo que Ele coloca nas nossas mãos, os nossos relacionamentos ficam mais leves. Talvez você seja uma pessoa totalmente que tenha tendência à depressão ou esteja depressiva. O que é a depressão? A depressão é uma pessoa que está presa lá no passado. Lembrando que biblioteca é feita de livros que foram escritos no passado. Ninguém escreve livro em biblioteca. Uau, forte, né? Então, biblioteca é para você consultar alguma coisa nos livros, mas não é para você ficar lá dentro escrevendo livros. Então, não fique no seu passado escrevendo a sua história do hoje. Viva o que você tem para agora. O destino pode até ser o mesmo, gente. Porque, por exemplo, eu quero chegar em São Paulo, eu tô em Minas. Existe um caminho para eu chegar em São Paulo, partindo de Minas. Mas se de repente você estiver no Rio Grande do Sul, é um outro caminho. Mas se você estiver nos Estados Unidos, é um outro caminho. Então, todos nós queremos chegar em São Paulo. Mas se eu não sei onde eu estou, como que eu vou chegar em São Paulo? Por isso, nós precisamos entender onde nós estamos hoje. Sabe por quê? Porque senão você vai pegar muitos caminhos errados. E são esses caminhos errados que vai impedir você de viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque se eu pegar um caminho errado daqui para São Paulo, eu vou demorar muito mais. Eu posso cair, eu posso ir para uma estrada que é muito perigosa, mas se eu sei onde eu estou, eu sei aonde eu quero chegar, eu traço a minha rota. E aqui eu sei que esse caminho que eu escolhi é um caminho que é tranquilo. Claro que no mundo e claro que no dia a dia vão acontecer várias coisas que querem nos tirar da rota. Mas quando nós temos clareza de quem nós somos, onde nós estamos e onde nós queremos chegar, a vida muda totalmente. E é tão engraçado que a partir do momento que você começa a entender quem você é, você começa a se posicionar em amor, você vai ganhando respeito do seu marido, admiração dos seus filhos. Porque era tudo que eu mais desejava e tudo que eu fazia era esperando isso em troca. Isso nunca aconteceu. Mas a partir do momento que eu resgatei a minha identidade, que eu me transformei numa real mulher referência para mim mesma, e não para os outros, eles começaram a me admirar. E é tão interessante que a Duda sempre fala: mãe, o Mulher Referência, o programa Mulher Referência transformou a nossa casa, né? Eu falo sim, minha filha, porque foi o Senhor que nos entregou. E primeiro o processo foi na mamãe, depois passou em nós aqui em casa e agora tá transbordando para tantas pessoas em tantas nações. Então, se você está aqui, eu nunca imaginei estar aqui com você. Mas se você está aqui, saiba, isso aqui é nada, perto daquilo que já está preparado. Basta você tomar a decisão de querer ter uma vida totalmente diferente. Como você pode melhorar as suas finanças se você não faz nada? Como você pode
melhorar o seu relacionamento amoroso, sendo que você não faz nada? Aí você vai falar assim, Aline, mas eu faço tanta coisa. Mas talvez o que você faz não é a maneira ideal. E eu fazia um monte de coisa, tanto é que eu vivia cansada e estressada. Eu contei isso para vocês ontem. Mas tudo errado. O foco errado, o olhar errado, o interesse errado. E quando a gente entende que tudo parte do nosso coração, eu sou livre, independente da história que eu possa ter passado. Eu tenho muitas alunas, inclusive eu tenho um testemunho que é muito forte, que ela foi minha aluna, é mãe de um jogador muito famoso, tanto é que ela nem pronunciou, é mãe de um jogador famoso, ela nem pronunciou isso na turma, só eu que sei, que ninguém conhece assim, né? Todo mundo se vê, mas ninguém conhece. E ela tinha um grande trauma, porque aos 10 anos de idade ela foi abusada sexualmente. E no programa Mulher Referência ela recebeu essa cura. E é engraçado que ela é pastora. E ela falou assim, Aline, quantas libertações eu já passei? E eu não tinha entendido o processo. E hoje aqui, isso aconteceu na última aula. E foi uma aula que marcou muito ao meu coração, porque essa pode ser a sua história. Porque é muito mais comum do que eu imaginava abuso sexual na infância. E isso paralisa a vida de uma certa forma que não te impede de avançar em todas as áreas da sua vida. Porque você não consegue ser grata. E a não gratidão paralisa a abundância na sua vida. E o testemunho dela para mim depois foi muito melhor. Que depois da aula, ela não via esse homem há muitos anos. Ela foi ao banco e encontrou esse homem. Ela falou que quando via, porque eles continuam morando na mesma cidade, ela desesperava, ela desorientava. Mas quando ela o viu, ela falou assim, Aline, eu olhei para ele normal, não estremeci, não desesperei, normal, como se não tivesse acontecido nada. Mas eu falo que isso também, gente, é o Espírito Santo, não tem sombra de dúvidas que isso foi o poder sobrenatural de Deus, e eu acredito também para honrar aquilo que ele falou que ia me entregar através do programa. E ela falou que não aconteceu nada. Porém, agora na igreja tem muita gente procurando ela, porque ou filhos passaram por essa situação ou a própria pessoa passou por essa situação. Ela falou, Aline, olha como que é engraçado. As pessoas são as mesmas. Eu também estou no mesmo lugar. E eu não abri isso para ninguém. Porque só o marido dela sabia, ninguém sabia da família dela, só o esposo. E depois só eu fiquei sabendo, nós da turma, ela abriu para a turma. Mas não abriu isso ao público, que é uma aula também que é confidencial entre nós. E ela falou assim, as pessoas estão me procurando pedindo ajuda. Eu falei assim, mas é muito claro isso, porque à medida que você é curada, você também vai curar. Então, o que essa palavra, o que esse testemunho me trouxe ainda mais legitimidade para falar com você? Aonde está toda a sua dor, está também a sua cura e está o propósito de Deus para a sua vida. E hoje eu entendi isso e por isso eu posso agradecer a Deus todos os choros, todas as dificuldades que eu passei, porque elas me deram legitimidade para estar aqui. Então, se a aula terminasse agora, você já poderia sair daqui dando glória a Deus por aquilo que você enfrenta hoje. Se você tem já uma mente de abundância, se você já conseguiu, através disso que eu já falei para você, você já conseguiu virar chave, porque chave, gente, é muito individual. Talvez uma única palavra que eu fale aqui muda o contexto da sua vida inteiro. Dependendo do processo que você tá, é mais fácil, dependendo do processo não, mas a decisão é sua. Então, olha tudo que está ao redor com um olhar de gratidão. Nós temos uma aula onde a gente trabalha especificamente gratidão, porque ela, além do que, tem uma reação química em nós. Isso é ciência e neurociência. A gratidão, ela baixa o nível de cortisol e aumenta o nível de dopamina. Adoece menos, é mais feliz quem é grato. E aí você vai entender que a gratidão te traz para o hoje, para desfrutar o hoje.
E eu creio também que essa é a verdadeira adoração, porque a palavra nos diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adoração não é quando tudo tá bom. Adoração é independente de qualquer circunstância, você tem aquele para qual te fortalece para enfrentar qualquer desafio. Como é lindo isso. Então, conhecer o seu estado atual é o primeiro passo de uma vida plena. Conhecer como você está, aonde você está, aonde você quer chegar, esse é o primeiro passo. Para que você venha desfrutar de uma vida totalmente abundante, de uma vida plena. E hoje eu trago a possibilidade de você maximizar a sua vida. Possibilidade de enxergar tudo de maneira tão diferente da qual você tem enxergado hoje, independe daquilo que você já viveu até aqui. Independe se você não se acha capaz, se você não se sente legítima, se a sua família não te apoia, se todo mundo só critica, se seu marido acha que você não serve para nada, porque isso eu já ouvi tantas vezes de tantas alunas. Mas isso não é verdade. E nós vamos aprender que nós vamos precisar tirar a mentira e colocar a verdade dentro de nós. E a verdade é tudo aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Então, você é uma pessoa de muito potencial. Você é uma pessoa de grande capacidade. Você nasceu para dominar sobre todas as coisas, porque é isso que está lá em Gênesis 1:26. E por isso hoje você vai aprender mais um passo de uma vida plena. Então, quais são as perguntas? Quem você é, como você está hoje, mas eu vou deixar tudo isso depois como resumo para vocês lá no nosso grupo, para que você possa fazer as tarefas. E agora sim, eu vou compartilhar a tela para que a gente possa entender área por área da nossa vida. Vamos lá? Já estou aí com a tela compartilhada para vocês. E ontem nós falamos que nós temos 12 áreas que são divididas em 4 grandes áreas, que é a parte pessoal, profissional, relacionamentos e propósito. Qual dessas áreas você acha que é mais importante na sua vida? Qual você acha? Pois é, você acredita que não existe uma área mais importante? São todas importantes. Quando nós entendemos que a nossa vida é uma roda e que ela precisa de um equilíbrio para que tudo flua, a gente entende que todas as áreas da nossa vida é muito importante no nosso desenvolvimento. Isso aqui, gente, é algo que nós vamos analisar como você está hoje. A análise é para como você está hoje. E nós vamos entrar área por área. Vamos começar para a área pessoal. Saúde e disposição. De 1 a 10, o que é saúde e disposição para você? Lembrando que é individual. Por exemplo, para você, saúde e disposição seja fazer exercício físico todos os dias. Talvez saúde e disposição para mim é estar com os exames em dia, não estar acima do peso e fazer uma caminhada. Você está vendo como o olhar ele é individual? Deus nos fez únicas. E por nós sermos únicas, nós pensamos diferente, nós gostamos de coisas diferentes e nós valorizamos também o que é diferente. Mas dentro de um contexto de saúde e disposição, você é uma pessoa disposta, está com os exames em dia, faz exercício físico, tem uma dieta balanceada. Nessa área da sua vida, de 1 a 10, qual nota você dá para você? Lembrando que esse exercício é interessante fazer sozinho, para que você possa ser o mais transparente possível com você. Nós estamos fazendo o diagnóstico da sua vida, não é como você quer estar, mas é como você está hoje. Desenvolvimento intelectual. O que é desenvolvimento intelectual para você? Talvez desenvolvimento intelectual é estar aqui comigo. Porque aqui você está aprendendo, você está estudando. Desenvolvimento intelectual, tem gente que assistir os noticiários. Gente, é individual. Talvez desenvolvimento intelectual é ler livros, ler um livro por mês, ler não sei quantas páginas por dia.
O que é desenvolvimento intelectual para você? Desenvolvimento intelectual para mim é estudar todos os dias. E olha o quanto Deus renova, as misericórdias dele são renovadas realmente todas as manhãs. Eu nunca fui uma pessoa que gostei de estudar. Durante toda a minha trajetória, desde o fundamental, da minha área acadêmica, eu sou formada, para quem não sabe, eu sou formada, sou bacharel em matemática, mas depois dessa fase que eu formei, eu era muito novinha ainda, eu era casada, já tinha casado quando eu formei. Mas muito novinha, eu casei com 20 anos, muito novinha, e eu nunca gostei de estudar. E eu brinco que eu amei fazer matemática porque meu marido é excelente em matemática, então quem fazia todos os trabalhos era ele. Mas depois que eu descobri quem eu era, eu resgatei aquilo que nem eu mesmo sabia. E eu entendi que estudar é um prazer para mim. Então, para mim, desenvolvimento intelectual, se eu não estudar todos os dias, eu não me sinto bem. Então, qual que é essa parte para você? Depois disso, às vezes agora você deve estar perguntando: sou formada em programação neurolinguística, PNL, tenho também formação em inteligência emocional, tenho também formação em coach. Então, isso é ISC, imagem e semelhança do Criador. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você não tem uma formação acadêmica e isso está tirando a legitimidade para a sua vida. A formação acadêmica, ela não me dá legitimidade para mim, pela vida que eu tenho. Ela me dá embasamento para eu estar aqui com você, uma vez que eu falo de ciência e neurociência. Mas você está entendendo que tudo tem um propósito? Por que desenvolvimento intelectual ele é muito importante na nossa vida? Porque nós nascemos com a capacidade de aprendizado e nós todos os dias precisamos desfrutar de algo novo. E isso vem muitas vezes através do desenvolvimento intelectual, daquilo que você busca de conhecimento. Porque o conhecimento sem sabedoria ele te mata, mas o conhecimento com sabedoria ele te traz vida. E eu sou muito grata a Deus por ele ter me renovado a esperança, por ele ter visto eu enxergar, por ele me permitir enxergar quem eu era e eu hoje descobri uma pessoa que ama estudar. Então, dentro de desenvolvimento intelectual, o que é desenvolvimento intelectual para você? De 1 a 10, qual a sua nota? Aí você vai marcar aí. Equilíbrio emocional. O que é equilíbrio emocional para você? De repente, equilíbrio emocional para você é não revidar quando alguém é mais grosso. Talvez equilíbrio emocional é não colocar o dedo no trânsito. O que é equilíbrio emocional para você? Equilíbrio emocional para mim é poder não sair a minha não ter influências externas do meio. Claro que às vezes a gente sai, mas quando nós treinamos o nosso cérebro, até a respiração conta para que a gente oxigene o cérebro, para que a gente aumente a capacidade de resposta baseado não nas minhas emoções. Porque quando eu sou uma pessoa reativa, baseada nas minhas emoções, o meu equilíbrio emocional é muito pequeno. Falou uma coisa, você devolve com outra. Equilíbrio emocional muito baixo. Porque muitas vezes, gente, você tá no meio de pressão e é pressão de tudo quanto é lado. Imagina se ninguém tiver equilíbrio emocional. Vai grudar, vai sair nos cabelos. E uma coisa também que toda aluna do programa Mulher Referência, eu sei que aqui tem muitas alunas que já me mandaram mensagem. Toda aluna do programa Mulher Referência sabe que o que nós recebemos do outro diz mais sobre ele do que sobre do que sobre mim mesma. Então, eu não posso entrar num ciclo vicioso. E dentro de equilíbrio emocional, faça uma reflexão, como que está a sua vida hoje? E quão equilibrada emocionalmente você está? O quanto você tem exercido realmente o poder do aqui e agora? O quanto as palavras têm te tirado totalmente do eixo? Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele não brinca no que ele foi feito para fazer. E ele fica o tempo inteiro lançando dardos em cima de nós.
E por isso nós precisamos estar com as nossas emoções fortalecidas. Como que eu tenho uma emoção fortalecida? Através de um pensamento fortalecido. E como eu tenho um pensamento fortalecido? Renovada com a palavra de Deus. É tudo um ciclo, né? Mas dentro de equilíbrio emocional, de 1 a 10, qual nota você dá para você hoje? Lembrando, não é como você quer estar, é como você está hoje. Agora nós passamos para a área profissional. A área profissional, nós vamos perguntar de trabalho. Quando eu falo de trabalho, independe do trabalho. Se você é uma executiva, se você é advogado, se você é médico, se você é dona de casa, uma administradora do lar, independe da função que você esteja. Lembrando que o trabalho não me define. O trabalho também não pode definir você. Por quê? Porque ele é um ciclo da nossa vida. Quando o nosso trabalho nos define, o ciclo encerra, a gente fica frustrado e tende a entrar em depressão. Então, o trabalho não me define, mas ele faz parte da minha vida. E dentro da área de trabalho, como você se sente nessa área? De 1 a 10? Independente da área que você esteja, porque nós temos muitas mulheres que são donas de casa, administradoras do lar. E muitas estão totalmente felizes por isso e outras totalmente infelizes pela mesma coisa. Olha como que é engraçado. A mesma coisa, uma pessoa é totalmente feliz e a outra totalmente infeliz fazendo a mesma coisa. Por isso é individual. Então, como que você está nessa área de 1 a 10? Passando para a parte de recursos financeiros. Recurso financeiro não é o quanto você ganha, mas o quão você sabe administrar bem aquilo que passa nas suas mãos. Até mesmo para você, que é dona de casa. O quão você tem administrado até o sabão que você gasta. Eu não estou falando de avareza. Eu estou falando de multiplicar tudo aquilo que está na sua mão. Eu estou falando da parábola dos talentos. Sobre os seus recursos financeiros. Quem compra o que quer, como que é? Eu tenho um ditado que fala sobre isso. Quem compra o que quer sem poder, vende o que não quer por necessidade. Muito ruim. Então, como que tá aí os seus recursos financeiros? Quando tem uma parte que eu já tive várias alunas com disfunção em compra. Aí ela não vai entrar só em recursos financeiros, ela entra em equilíbrio emocional também. Se você tem algum vício, qualquer que seja ele, nós vamos colocar ele lá no equilíbrio emocional, tá? Então, na sua área dos recursos financeiros, de 1 a 10, qual a nota você dá para você? Passando para influência no trabalho e network. Qual a sua capacidade de relacionamento com aquelas pessoas que estão ao seu redor? No seu trabalho, na sua casa, com as pessoas que administram o seu lar junto com você, talvez com o seu vizinho, para quem não tem um trabalho fora, mas para quem tem, como que tá a sua rede de influências? Aí você vai falar assim, ai Aline, mas agora tá na pandemia, eu não tenho influência com ninguém. E aí que tá um grande engano, porque eu na pandemia, eu aumentei a minha capacidade de influência e de network de maneira assim, exponencial. Por quê? Porque hoje eu uso as redes sociais para me relacionar. Então, a nossa realidade hoje são redes sociais. E dentro das redes sociais, eu fiz amigos verdadeiros e esses amigos já vieram, assim, passaram de virtual para estarem dentro da minha casa. E hoje nós desenvolvemos trabalho juntos. Prova disso é a Escola Dínamos, né? Prova disso é a escola que nós temos. Foi através do quê? Desse network que Deus nos conectou. Eu vejo que tudo está no controle dele, literalmente. A única diferença é que eu não consigo enxergar aquilo que está pronto para mim. Então, dentro de influência no trabalho, network, relacionamento, de 1 a 10, quanto você dá para você? Ah, não, não gosto de gente. Não, aquele povo do meu trabalho, povo de um monte de gente invejosa. Se você está achando que as pessoas são invejosas, cuidado, a raiz da inveja está dentro de você. Porque a gente só vê no outro aquilo que tem dentro de nós. Isso é muito forte. Isso também vira uma chave. Claro que não dá tempo de eu explicar a raiz de tudo isso, porque é na raiz que a gente resolve o problema. Mas pega essa chave. Aquilo que você vê no outro te incomoda, nasceu dentro de você primeiro, tá? É dentro de você que fala mais alto isso. Então, muito cuidado.
quando eu entendi isso, foi uma grande chave virada dentro de mim. E acaba grande a capacidade de julgamento, que nós somos mestres, né? Em julgar. Mas quando você entende que aquilo que você julga nasceu primeiro dentro de você, você já começa a analisar a situação de maneira diferente. Passando para a parte dos relacionamentos, essa parte eu gosto muito, porque foi a parte que eu mais era debilitada. E hoje é uma área que eu vivo em equilíbrio, por isso tanto eu tô aqui com vocês, uma hora dessas aqui com vocês, porque a minha família me apoia. Mas não pense que sempre foi assim. Eu passei pelo processo. Dentro da família, gente, eu vou começar, até vou fazer diferente, eu vou começar pela vida social. Aqui no vida social, eu vou colocar parentela, anota aí, vida social, parentela e amigos. O que é um relacionamento saudável para você com a sua parentela e com seus amigos? Analisa como que está o relacionamento de vocês. Ah, Aline, para mim, ideal é conversar pelo menos umas 2 vezes na semana, é frequentar a casa, é ligar para perguntar se está bem. Por que eu estou falando só parentela? Porque nós vamos entrar numa parte específica da família. Porque família é você, seu esposo, seus filhos. Eis que o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher e eles serão só um. Então, aqui em casa, a minha família é composta por 4 pessoas e eu já considero até mais 2, né? Eu já estou orando pelo meu genro, pela minha nora, que serão mais 2 filhos que Deus vai nos dar. Então, essa é a minha família. Até que meus filhos saiam de casa. Após o momento que eles saíram da minha casa, eles casaram, eles vão ter a vida deles e vai construir a família deles. E aí eu e o meu esposo vamos passar a ser parentes deles. Não muda amor, não muda respeito, não muda nada disso. O que muda? Entender que dentro de um relacionamento conjugal, pai e mãe muitas vezes atrapalha. E por isso a Bíblia diz, né? Deixar pai e mãe unir-se à sua mulher. Porque nós vamos. Pensa bem, 2 pessoas totalmente diferentes, com criação totalmente diferente. Quando encontra, se os 2 não chegarem num acordo para construírem uma família, vai viver em guerra. Por quê? Um concorda com uma coisa, um aprendeu uma coisa, o outro aprendeu totalmente diferente. Então, dos pais, nós precisamos pegar o quê? Os princípios. Somente os princípios. As regras serão definidas pelo casal. As regras que hoje nós instituímos aqui na minha casa, meus pais e meu sogro e minha sogra não concordam. Mas eles não precisam concordar, porque quem tem que concordar sou eu e o Remar. A família é nossa. Então, por isso que eu coloquei numa classe separada. Quando eu entendi isso, o relacionamento entre a parentela melhorou muito. E isso não é uma experiência que eu trago da minha vida, é uma experiência que eu trago de muitas alunas. Eu já tive mais de centenas de alunas e aí eu tô vendo muitas famílias transformadas. E entender que o amor muda, mas dentro da família, pai e mãe não pode ficar dando pitaco, estraga relacionamento. Mas o que é um relacionamento saudável para você, na sua parte da parentela e dos seus amigos? E como está esses relacionamentos de 1 a 10? Como que está? Agora vamos passar para o relacionamento amoroso. Como que é o seu relacionamento amoroso? O que é relacionamento amoroso para você? Será que hoje você está se sentindo frustrada porque você faz e seu marido nunca reconhece nada? Se isso está acontecendo, é porque você está colocando a sua expectativa nele. Sinto em te informar, você sempre estará frustrada. Por quê? Ele nunca será capaz de sentir o que você sente, de saber o que passa na sua cabeça. Quando a nossa expectativa está no lugar errado, a gente sempre vai se frustrar. E por isso, muitas vezes, eu me frustrei. Mas o que é relacionamento amoroso para você? Vocês têm troca de carinhos? Vocês têm palavras afetuosas, eu te amo? Ou eu te amo é só em datas especiais? Um abraço é só em datas especiais? Um beijo é só em datas especiais ou só no momento de intimidade do casal? Como que está seu relacionamento amoroso? Como é o dia a dia de vocês? Vocês têm o hábito de olhar um dentro dos olhos dos outros? Como que está isso?
O melhor lugar para fazer esse exercício é na mesa, viu, gente? Eu não falei isso no início, mas foi através da mesa que o pão da presença me revelou quem eu era. Então, eu vou até explicar no final da aula uma dica para você fazer essa tarefa, onde você vai ter clareza do Espírito Santo para que ele te guie e te leve no lugar que já está preparado para você. Agora sim, na parte da família, eu vou colocar os filhos. Como está o relacionamento com os seus filhos? Vocês têm sim um tempo de intimidade entre vocês? Vocês têm condição de olhar dentro um dos olhos dos outros e entender o que está acontecendo no dia a dia? Fala para mim como que tá. E agora, entrando na parte do propósito. Contribuição do mundo. O que é contribuição do mundo para você? Contribuição do mundo é ajudar o próximo, transbordar, ofertar, oferta de tempo, oferta de dinheiro. O que é contribuição do mundo para você? De 0 a 10, qual nota você dá para você na contribuição do mundo? Uau! Agora eu quero passar para a área da espiritualidade e falar plenitude e felicidade por último. O que é espiritualidade para você? Espiritualidade para você ir na igreja dia de domingo? Será que isso é espiritualidade? Não. Espiritualidade, para mim, é intimidade e relacionamento com o Pai. Como que está a sua intimidade, o seu relacionamento? Você tem tempo de fazer seu devocional? Você dedica um momento para escutar ele falar? Você tem buscado? Porque à medida que nós buscamos, nós ouvimos a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus, gente, é a paz que excede todo entendimento, é o clima harmonioso que você vive. Isso é manifestação, é atmosfera de paz que nós conseguimos criar quando nós estamos com intimidade e relacionamento com o nosso Pai. Então, nessa parte de espiritualidade, qual nota você dá para você? De 0 a 10. Ó, de 1 a 10. E plenitude e felicidade, a nossa última área. O quão feliz você se sente, o quão plena você se sente, o quão realizada você se sente em todas essas áreas. O que é plenitude e felicidade para você? De 1 a 10. Marque aí. O que é felicidade e plenitude para você? E agora, nós vamos fazer o seguinte, você vai ligar todos esses pontos, porque amanhã é a parte mais especial. Porque o que adianta se analisar a roda, mas não saber o que fazer? Porque agora, amanhã, eu vou te ensinar como uma única ação muda toda a sua vida. Você não precisa mudar todas as áreas, mesmo porque muitas vezes vai parecer impossível. Mas quando nós decidimos darmos o primeiro passo, tudo começa a ser diferente. E amanhã eu vou te ensinar a dar esse primeiro passo. O que nós aprendemos aqui hoje? A capacidade de nos conectarmos conosco mesmo para manifestar aquilo que existe dentro de nós para extrair o melhor que nós temos. E é isso que é uma vida de abundância, é isso que é uma vida de plenitude, é isso que está preparado para nós. Quantas vezes nós não nos sentimos legítimos nem por estar aqui? Mas é isso que nós precisamos mudar, renovar a nossa mente, quebrar todos os sofismas, todos os enganos que tiram de nós a legitimidade de estar nesse lugar e avançar para viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Mas eu quero te fazer mais algumas perguntas, que são perguntas muito importantes que eu anotei aqui. Depois que você analisar a sua roda, depois de você ver se ela está realmente em que grau que você está, de maneira muito sincera, de maneira muito consciente, sem nenhum tipo de máscara, e eu quero perguntar, você tem sido capaz de identificar a sua própria vida? Foi fácil para você fazer essa tarefa?
Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu fui fazer essa tarefa foi um dos meus primeiros mentores que me apresentou o diagnóstico atual para que eu entendesse como que é a roda da minha vida. Hoje eu adaptei ela para a roda da mulher referência e lá foi um passo muito difícil. E interessante que esse exercício aqui é bom fazer no mínimo uma vez por ano, no máximo 2 vezes por ano, para que nós possamos entender, sim, que estamos num processo evolutivo e todos os dias nós nascemos para crescer. Você tem entendido que as suas escolhas, elas têm total impacto na vida que você tem hoje? Então, estar aqui custa algo, mas não estar também custa algo. É igual o inglês, custa algo fazer aula de inglês, mas também custa muito caro não fazer. Quantas oportunidades nós perdemos por não fazer? Quando eu fiz uma das minhas mentorias, que foi uma das minhas formações mais caras que eu tive que vender, que na verdade eu peguei todas as minhas economias para fazê-la. Mas essa formação me trouxe legitimidade para estar aqui. Então, vamos lá. Foi caro? Foi. Mas teria sido muito mais caro se eu não tivesse investido naquele momento. Então, você tem hoje a condição de reconhecer o seu estado atual? São palavras bem pontuais para ir no seu inconsciente, para que venha acontecer a metanoia, aquilo que nós falamos na primeira aula, a trilha neural. Você tem usado as suas emoções como as suas aliadas? Ou os seus pensamentos estão te levando para um lugar escuro de não legitimidade? Porque não é isso que tem preparado para você. Você conhece os seus próprios limites e as possibilidades de se superar todos os dias? Você se subestima ou você se supervaloriza? E eu não gosto de nenhum dos dois. Por quê? Porque a palavra me diz que eu não preciso dar glórias a mim, porém, eu também não posso me subestimar, porque eu preciso entender que eu sou imagem e semelhança de Cristo e eu preciso entender que eu reflito a luz de Jesus através dos meus atos, através dos meus pensamentos, através de tudo aquilo que sai da minha boca. Você tem um senso próprio de valor? Você se valoriza? Uau! Ou você deixa se levar por aquilo que falam ao seu respeito? Isso se chama amor próprio. Uau! Você consegue controlar o seu nível de estresse? E olha que nós estamos passando por um momento de tantos desafios, né? Você tem hoje capacidade de falar, eu quero potencializar a minha vida? Eu posso melhorar? Você tem um ímpeto próprio de querer avançar? Porque foi esse ímpeto que me trouxe a legitimidade para ser a mãe que eu nasci para ser a esposa que eu nasci para ser a profissional que eu nasci para ser. É esse ímpeto de querer algo mais. E é esse ímpeto que me dá força todos os dias para levantar e enfrentar os desafios que o meu dia tem. E não pense você que não são muitos desafios, são. Mas todos eles eu sei que eu já sou mais que vencedora. Porque aquele que opera em mim faz infinitamente mais por mim. A Bíblia me diz que o prazer de Deus é me abençoar. Em Oséias diz que ele se inclina para nos abençoar. Então, como eu posso hoje ter uma vida escassa? Uma vida onde eu não posso, onde eu não consigo? Essas palavras têm que sair da sua boca. Tire eu não posso e eu não consigo. Muitas vezes, quando eu vou fazer a mentoria, antes de iniciar a mentoria, a pessoa fala assim, eu não posso porque eu não tenho condição financeira. Falo, não, peraí, você não pode, porque a sua mente está falando que você não tem condição financeira. Por quê? Porque é um negócio que se você carregar uma sacola de supermercado por dia, vai levar troco para sua casa, então quer dizer que é a maneira como você vê.
E muitas vezes sou eu que não quero submeter. Então, na verdade, e olha aqui, eu vou falar uma coisa que é muito importante, que isso também foi uma virada de chave na minha mente. Por exemplo, eu posso comprar hoje um carro importado? Posso, mas eu não quero. Como assim posso, mas eu não quero? Porque existe prioridades. Porque hoje, para eu comprar esse carro importado, eu vou ter que, de repente, vender minha casa, vender o carro que eu tenho, e de repente eu não vou ter condição de investir nos estudos que eu invisto. Então, não significa que eu não tenho condição. Tenho. Eu só não quero nesse momento. E isso traz uma mudança de mente tão grande que vocês não estão entendendo. Você nunca mais vai falar que não pode. Você pode ir num restaurante caríssimo? Pode. Mas talvez você não quer, porque para você ir num restaurante caríssimo, você vai ter que abrir mão de um presente que você quer dar para um filho. Talvez você vai ter que abrir mão até do seu supermercado todo mês. Ai, Aline, eu quero ter muito uma mentora, mas eu não posso. Não, você pode sim. Não é prioridade para você. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Antes eu podia, naquele momento, escolher uma coisa, mas eu escolhi outra. Eu, por exemplo, tinha o hábito de comprar mais roupas do que eu compro hoje. Não significa que eu não posso comprá-las hoje. Mas hoje a minha prioridade é o quê? São as minhas mentorias, são os estudos que eu faço. Porque se eu comprar a roupa, eu não tenho dinheiro para fazer mentoria. Então, qual que é a minha prioridade? E isso vai mudar sua mente para todas as áreas. Quando nós entendemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós entendemos também que todas as coisas eles são lícitas, mas nem todas te convêm. E quando você passa a se conhecer, você vai entender com clareza. E eu creio com toda a minha fé que é a revelação do Espírito Santo que nos traz isso. O que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. E as nossas escolhas passam a ser mais o quê? Conscientes. E eu quero também agora fazer uma pergunta sobre iniciativa. Você está sempre pronta para perceber e aproveitar as oportunidades que acontecem na sua vida? Isso aqui, gente, a gente está falando para todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Pessoas inseguras, elas deixam as oportunidades passar. E a oportunidade pode voltar, mas ela nunca vai ser nas mesmas condições da primeira oportunidade. Eu, quando tinha uma mente escassa, deixei várias oportunidades passar. Hoje não. Porque hoje eu tenho uma intimidade com Deus e eu sou guiada pelo Espírito Santo e através do Espírito Santo eu tenho me fortalecido e cada vez mais eu sei quem eu sou. E saber quem eu sou me permite fazer escolhas assertivas em relação a todas as áreas da minha vida. Agora nós vamos falar da parte da transparência. Seus comportamentos têm sido totalmente fundamentados na honestidade e na integridade. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui interfere totalmente no reflexo da vida que você tem hoje e nas consequências disso. Por que eu falo de honestidade e integridade? Você sabe que não existe mentirinha nem mentirona? Nós sabemos que o pai da mentira é o enganador. Aquele que veio para matar, roubar e destruir. E tem mentiras que você já se tornou a sua mentirinha de estimação. Falar para o filho, vem que a comida está pronta. Se a comida não está pronta, por que você está falando que está? Isso é mentira. E são essas coisas tão pequenas, gente, que entram, que você permite que dê brechas na sua vida para que você dá oportunidade do mal entrar. Hoje, nesse diagnóstico atual, eu quis trazer ele de uma maneira muito abrangente para realmente você entender como você está vivendo a sua vida hoje. A partir de hoje, você tenha consciência disso. Seja totalmente íntegra naquilo que você vai fazer. Pare de inventar desculpinhas e mentirinhas. Isso traz um peso muito grande para você. Isso é péssimo. Uma próxima pergunta é: você tem se colocado de maneira flexível na adaptação a diferentes estilos? Por que isso aqui fez muito sentido para mim, na minha vida, e eu quis trazer para vocês?
Porque muitos pais passam por grandes conflitos com os filhos porque eles não conseguem ter empatia. Empatia não é somente se colocar no lugar do outro, mas se colocar no lugar do outro com as mesmas estruturas e com o mesmo nível de capacidade e conhecimento do outro. Isso sim é empatia. Por exemplo, eu sou a menina aqui, ó, da florzinha, sou menina, assim, do lacinho, a mulher, né? Eu gosto disso, eu sou caprichosa. A minha roupa eu gosto mais de vestidinho, para quem me acompanha sabe disso. É o meu estilo. A minha filha tem um estilo totalmente diferente. A Duda é bem mais esportiva, a Duda gosta de uma camiseta, a Duda gosta de uma calça rasgada e ela fica super estilosa. Mas quando eu não sabia quem eu era, eu queria replicar o meu padrão de certo na vida da minha filha. E eu não tinha nenhuma condição de adaptar, de entender. E muitas vezes nós vamos lidar com pessoas que pensam totalmente diferentes da gente. Então quer dizer que elas são certas e nós errados e elas erradas e nós somos certos? Não. Por isso nós precisamos, quando nós fazemos o diagnóstico atual da nossa vida, nós aumentamos, quando nós sabemos quem nós somos, nós aumentamos a nossa capacidade de adaptação. Essa adaptabilidade. E o mais engraçado de tudo isso, que quando ela era pequenininha, eu queria colocar laço e virava aquela briga. Queria colocar aqueles vestidos mais volumosos e virava aquela briga. Hoje, ela, uma jovem de 16 anos, quando ela vai comprar alguma coisa, ela fala assim, mãe, eu quero que você vá comigo, porque eu gosto que você me ajuda, porque eu vou escolher algo que combina com ela, não que combina comigo. Algo que seja o estilo dela e não o meu estilo, porque eu passei a respeitar a minha filha. E o mais engraçado de tudo isso é que esses dias ela foi para Ribeirão com a prima e elas foram no shopping comprar algumas roupas. Ela falou, mãe, eu não consegui comprar nada, porque sem a senhora parece que eu nem sei entender muito bem aquilo que é meu estilo. Porque ela está numa fase de transição. Então, aquela menina que antes me julgava, ou aquela menina da qual também eu julgava, e a gente não tinha um bom relacionamento, nós somos o quê? Amigas. E eu não deixei o meu papel de mãe, porque antes de ser amiga, eu sou mãe. E tem momento do sim, tem momento do não, tem momento da firmeza, tem momento da doçura. Mas ela sabe que ela tem uma família na qual ela pode confiar. A gente conquistou isso. Então, a adaptabilidade é algo muito importante para que você consiga ser uma mulher referência em primeiro lugar para você. Porque quando você consegue se adaptar e entender que cada pessoa é individual, você consegue se sentir mais leve. E é essa leveza que traz a paz, a plenitude, a abundância e a prosperidade de Deus para sua vida. E um outro ponto, que é o último ponto que eu quero falar com vocês é sobre o seu olhar. A palavra diz que a maneira que nós nos vemos é a maneira que nós somos. Está lá na palavra. A ciência nos garante que o cérebro ele não consegue distinguir real de imaginário. Ele acredita naquilo que você conta para ele. Então, o copo ou ele está meio cheio ou ele está meio vazio. O copo está na metade. Ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Depende do seu olhar. Quando você tem um olhar maximizado, uma mente abundante, você só consegue ver o copo meio cheio. E aquilo, vou repetir aquilo que a gente já falou. Onde está a sua dor, está também a sua cura. Porque quando você entende quem você é, você resgata a sua identidade, você começa a ver o copo meio cheio. Com o copo meio cheio, você sabe que tudo aquilo que você enfrenta hoje é o que vai te levar amanhã a ter legitimidade. Isso é propósito de Deus. Tudo aquilo que nós passamos é para manifestar a glória dele. Tudo. Quando nós somos o quê? Otimistas. Quando o nosso pensamento ele é elevado às coisas do céu. Quando os meus olhos não estão focados nas circunstâncias. A mesma situação. Cada um vê de uma forma. Vamos pôr lá um outro exemplo para vocês. Acidente de carro. Passei por um acidente de carro. É hipotético. Eu e a minha irmã.
Eu fiquei totalmente com medo, dirigir para mim é perigoso. Depois, eu fiquei com medo de dirigir na estrada, eu não gosto mais de dirigir. Para ela, nada aconteceu. Elas tiveram um acidente e ela conseguiu agradecer pelo livramento que Deus deu. Então, olha aqui, o mesmo acidente, duas pessoas. Uma ficou com trauma e a outra conseguiu ser grata porque ela viu um livramento. O acidente foi o mesmo? Qual que é a diferença? A maneira com que você enxerga a vida. Quando você resgata a sua identidade, o seu olhar muda totalmente. Eu estou repetindo essa frase várias vezes para que isso fique bem firme na sua mente. Eu precisei de pessoas para me dar a mão, para que eu entendesse realmente quem eu sou. E eu estou aqui com você. E esse é o primeiro passo de maximizar. Que você possa realmente entender como você está hoje, para que você possa entender que isso aqui é pouco perto daquilo que já está preparado para você. Então, faça as tarefas. Eu espero que essa aula de hoje já tenha te trazido uma grande clareza. Amanhã eu tenho uma surpresa para você. Para quem fez os 3 dias de tarefa, eu tenho uma surpresa. Vocês vão ficar muito felizes. Que talvez é a oportunidade do que eu vou fazer. Talvez é o sonho de muitas pessoas do que eu vou fazer e você vai ter a oportunidade. Mas o que que nós falamos nessa aula de hoje? Vamos fazer um overview? Porque aí, daqui a pouco, eu já vou te contar o que que você vai aprender na aula de amanhã. Mas hoje nós aprendemos que a nossa vida ela é composta por 4 grandes áreas, subdividida em 12 áreas. Não existe uma área mais importante que a outra, mas nós nascemos para viver em harmonia em todas elas. É essa harmonia onde a gente manifesta a glória de Deus e é essa harmonia que nos permite viver a plenitude, a abundância e a prosperidade em tudo aquilo que nós fizermos. A minha história do passado, ela não pode me definir, mas eu hoje decido tomar a rédea da minha vida e entender que eu nasci para dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre as minhas emoções. As minhas emoções são são resultados dos meus pensamentos. E aí eu consigo bloquear a minha mente. Bloquear a mente, eu não ensinei como que faz isso, porque é uma técnica que a gente não tem tempo de fazer e não é o foco dessa aula. Dentro do programa, para quem eu mentoro, lá aprende a técnica de bloquear a mente. Mas com isso aqui já é o suficiente para você dar o primeiro passo. Já é o suficiente para que você saia do ciclo vicioso que tem sido a sua vida hoje. E amanhã eu vou pegar na sua mão de maneira bem clara, bem simples, bem transparente, para que você possa alavancar. E a aula de amanhã ela é muito especial, porque ela vai te trazer ainda uma clareza, porque hoje você fez um diagnóstico. E o que nós vamos fazer com o diagnóstico? Nós precisamos tomar algumas ações. E são essas ações que vão fazer a nossa vida ir para um outro lugar. Esse passo vai fazer você viver aquilo que é seu. Então, eu te espero amanhã, 8 horas da noite. Mas eu quero também te fazer um pedido. Eu quero muito que você tire um print dessa tela e poste no Instagram. E coloque lá o que você tem aprendido aqui durante... O que você aprendeu já nesses 2 dias? O seu testemunho alcança outras pessoas. Eu tô aqui porque uma pessoa me trouxe para esse lugar. Usado por Deus, óbvio. E você? Onde você quer chegar? E eu quero... Ela deixou um legado em mim. Hoje, se essas pessoas que me ajudaram a morrer, elas vão fazer diferença na minha vida. E isso fala muito sobre legado. Se hoje você morrer, além da sua família, você vai fazer falta? O que você tem ensinado para as pessoas? E a gente fala muito sobre transbordo, porque ele é o 7º nível. Ele é a camada da plenitude. E foi para isso que nós nascemos. O propósito passa por nós e alcança outras pessoas. Como Deus é lindo, né? Isso é viver uma vida de propósito. O meu propósito não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele, porque o propósito é dele. Eu só estou aqui para cumprir a vontade dele. Então, que você tenha esse entendimento para ter uma vida leve, uma vida feliz, uma vida de plenitude.
Então, compartilha, tira o print, posta no Instagram, faz as tarefas, me manda e eu te espero amanhã às 8 horas da noite. Perfeito? Posso te esperar? Show! Então vamos finalizar também com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais essa vez ter a oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Pai. Que Teu Espírito Santo venha ministrar essas mulheres agora que vai terminar a aula, que elas possam sim entrar, fazer uma mesa e o Senhor, através da manifestação, através do pão da presença, possa revelar para essas mulheres como elas estão hoje e revelar que existe um caminho totalmente diferente, muito maior e melhor do que elas imaginam. Pai, da mesma forma que o Senhor trouxe clareza e revelação para a minha vida, o Senhor venha trazer clareza e revelação para a vida dessas mulheres, para que elas possam desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Obrigada por essa oportunidade, obrigada, Senhor, por ter me chamado, obrigada, Senhor, por ter me escolhido. Eis-me aqui, Senhor, usa-me como vaso, Senhor, e que através da minha vida essas mulheres possam sim estar mais próximas de Ti e viver a plenitude que só encontramos no Senhor, Pai. Por isso eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu sinto o fluir do Pai aqui. Que você possa também sentir o fluir do Espírito Santo aí na sua casa. Faça a mesa para você, convide o pão da presença e o Espírito Santo manifestará a glória dele e te trará clareza de onde você está, para onde ele quer te levar. E a glória dele se manifesta através da sua vida e da sua família. Amém? Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau.